Quero dar boa noite a todos. Com grande satisfação que damos início ao nosso ciclo de palestras voltado para residentes e demais profissionais da área da saúde. Esse evento é especial, pois marca a primeira iniciativa organizada por pedagogas atuando diretamente na coordenação de atividades educacionais no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Nosso objetivo não é apenas fortalecer a conexão entre profissionais da educação e os residentes, mas também contribuir significativamente para a formação daqueles que são os futuros pilares da saúde. Além de compartilhar conhecimentos valiosos através das palestras, nossa intenção é estreitar os laços com profissionais da saúde, compreendendo melhor suas demandas e necessidades formativas. Queremos promover um espaço de aprendizado contínuo e de troca de experiências, fundamentais para o desenvolvimento de práticas cada vez mais qualificadas. Obrigada. Letícia? Não está saindo. Não está saindo, Letícia. Está sem som, Letícia. Temos a honra de dar as boas-vindas à doutora Lina Rosa, que trará uma importante discussão sobre o tema burnout, um problema cada vez mais presente na vida dos profissionais da saúde. A doutora Lina Rosa é médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e psiquiatra no Serviço de Psiquiatria e Psicologia desse mesmo hospital. Além disso, ela contribui diretamente para a formação de futuros médicos, como professora colaboradora da disciplina de Psicologia Médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com sua ampla experiência no cuidado da saúde mental e seu conhecimento profundo sobre as questões emocionais e psicológicas que afetam a prática médica, a doutora Lina Rosa abordará os desafios da síndrome de burnout e as estratégias para lidar com essa síndrome que atinge cada vez mais trabalhadores da área. Estamos certos de que sua palestra oferecerá insights valiosos para todos, ajudando-nos a entender melhor como preservar nosso bem-estar mental e emocional, sobretudo em ambientes de trabalho exigentes como o hospitalar. Seja muito bem-vinda, doutora Lina Rosa, e muito obrigada por compartilhar sua expertise conosco neste evento. Muito obrigada. Bom, então, boa noite a todos. Vamos falar um pouco, né, sobre esse tema. O que seria burnout? A expressão é uma expressão inglesa que vem do verbo to burn, que é queimar, né? A queima, ela pode ser uma combustão, um começo, uma explosão, um movimento, pode ser uma queima muito positiva, né? Inspirador, mas também pode ser algo que esmaece, que consome. E aqui nós vamos falar um pouco desse burnout, que é uma queima que destrói, né? Que transforma as pessoas, né, na realidade, em cinzas. E de muito cansaço, de muito esgotamento, e isso que nós vamos falar. Boa parte dessa palestra vai ser recheada de fotos do nosso HU, do nosso gigante, feita algumas por mim, outras por alunos, nas aulas de psicologia médica, e também por relatos de colegas médicos de diversas idades, com diversas vivências, sobre cansado, as dificuldades do trabalho em saúde. Eu inicio com essa foto do HU. Essa foto foi feita na época que o gigante teve a perna amputada, né? A perna seca amputada. E nós, então, exploramos milhões de possibilidades com a obra,
com os escombros, né? Fizemos uma série de dinâmicas nesse momento. E aí eu coloco essa foto porque ela é muito representativa de como fica a mente de alguém que está em burnout. É essa coisa aí totalmente desorganizada, organizada, né? É uma lixarada, coisas aí acumuladas, com uma certa organização, mas na realidade está tudo muito bagunçado, precisando ser selecionado e organizado de uma forma útil à pessoa. Então, eu considero essa foto assim, bem eloquente para a gente começar a nossa conversa. Essa outra foto foi feita por alunos, e é uma paciente na enfermaria de cardiologia, e ela simboliza assim, o objetivo final do nosso ofício, que é cuidar das pessoas de forma solidária, com compaixão, com atenção, né? Com esse cuidado que deve ser o mais integral possível, o mais respeitoso possível. Mas essa foto, por outro lado, ela traz uma sensação assim de melancolia, né, de solidão. Então, eu trago ela também para chamar a gente para esse lado de solidão e de melancolia também do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, de responsabilidade com essas vidas, que não é só a vida do paciente, é do paciente, das famílias, dos amigos, das pessoas que estão à volta daquela pessoazinha, daquela história. A definição de burnout foi aquela que eu já falei no início, né? Então, é isso. Queima, exaustão, esgotamento. Ao contrário do fogo que apaixona e que esquenta e que faz o movimento, que propulsiona motores, né? E que coloca a gente para frente, tem o fogo também que destrói. Então, é desse fogo que a gente vai falar hoje e vai tentar, digamos assim, apagar esse incêndio, né? Esse incêndio emocional. Então, o que é a síndrome de burnout? Ela é um distúrbio psíquico que vai se caracterizar pelo esgotamento físico, mental e psíquico do indivíduo. Então, são as 3 esferas que vão entrar em colapso. É muito diferente. Por exemplo, se você faz um treino físico puxado, você repousa um dia depois seu corpo está apto a permanecer em treino, permanecer em atividade. Você estuda para uma prova, faz sei lá, um final de semana de estudo, mas chega na segunda-feira, você fez sua prova, saiu dali, foi relaxar, foi no cinema, jantou com um amigo, você volta descansado, acabou, né? Você tem uma decepção amorosa, aquilo passa uma semana, um mês, enfim, em algum momento aquele sofrimento se vai. Então, o burnout não é uma das esferas, são todas as esferas colapsando. Tudo está muito ruim, né? Então, por quê? E qual é o vínculo? Por que o burnout é diferente de depressão? Porque a síndrome de burnout ela vai estar estreitamente ligada à qualidade do trabalho, a um exagero da pessoa de dedicação à vida profissional, né? E as principais características dela, uma sensação de extrema exaustão, indiferença a coisas que antes davam prazer e um distanciamento afetivo e até mesmo agressividade. Muitas vezes a pessoa tem reações muito maximizadas
para uma coisa muito pequenininha. Como eu disse, o colega chega e diz assim, e aí, você quer um café? Por que eu quero café? Estou com cara de sono. Né? É uma reação intempestiva por uma coisa muito simples. Bom, não é à toa que esse distúrbio foi descrito pela primeira vez por um médico, mas isso não é exatamente uma coisa que aconteça só com médicos, profissionais de saúde. Tem uma gama de profissionais, principalmente aqueles que estão sujeitos a uma responsabilidade muito grande com a vida de pessoas que passam por um burnout. Então, controladores de voo, pessoas do judiciário, policiais, né, bombeiro, em geral, militares, pessoas que estão sujeitas a uma responsabilidade muito grande, precisando ter uma capacidade de resposta também muito rápida. E muitas vezes com escalas de plantão, ou perdão, escalas de trabalho que são também muito cansativas, muito exaustivas. Aí aqui é outra foto do HU nesse período, quando caiu a perna seca, né, e ele ainda não estava cicatrizado. Então, eu coloco essa foto porque, para mim, ela é muito emblemática, no sentido assim, de algo que é muito grande e é muito árido, né, e está, assim, de uma certa forma, digamos assim, sufocando a pessoa que está aqui embaixo, olhando para essa estrutura tão grande, tão sólida, tão concreta, tão rígida. Né? E aqui a gente começa a pensar um pouquinho das questões que incomodam tanto na medicina. Né? Então, eu trouxe esse relato, que é de uma residente se eu não me engano, é da Columbia University, e é uma moça e ela vai falando sobre a experiência dela na residência. Um pouco para a gente perceber que há uma questão que está para além da medicina brasileira. Né? Tem questões que perpassam a prática médica no mundo inteiro. Então, assim, para a gente não ficar no complexo de vira-lata, né, de que, porque é o Brasil, porque é o SUS, porque serviço público. Não. Tem algo que tem a ver, sim, com a estrutura que você está trabalhando, mas está para além. Tem alguma coisa que diz respeito ao trabalho médico em si. Então, ela começa dizendo assim, tem uma estranha cultura na medicina. As pessoas são menos amistosas umas com as outras do que eu imaginava. Aí ela vai dizendo, eu tenho uma graduação e uma pós-graduação em neurociência. Estou finalizando a minha residência mais ou menos por agora. E eu pensei que todo mundo seria muito compassivo, e uns iriam ajudar os outros, seriam simpáticos uns com os outros. Não me levem a mal, né? Eu trabalhei com um monte de pessoas simpáticas e compassivas e agradáveis, mas o estresse vai erodindo as pessoas. Tem muita tensão e muita raiva. Nós somos ensinados que 80 horas por semana é normal e não deve ser questionado. E por aí ela vai. Aí ela comenta que teve 2 amigos que cometeram suicídio, que um estava estudando anestesiologia em Yale, e a gente sabe que os anestesistas das especialidades médicas é a mais propensa ao suicídio. E aí ela
continua, e o que me chama muito a atenção é que no finzinho ela diz assim: eu estou no finzinho da minha residência, eu consigo ver o fim do túnel, mas o túnel é muito danoso, é muito nocivo, né? Então, o que que ela está querendo dizer com isso? Que ela está acabando, que ela superou todas essas coisas que ela está dizendo, não se suicidou, não se desesperou, né? Sofreu, ficou lá calada, naturalizou isso tudo, mas que ela está vendo que vai acabar, mas que esse processo foi muito difícil. Então, acho que é um pouco isso que vocês também estão tentando desconstruir, né? Não precisa ser tão difícil assim esse processo, né? São novos tempos, são novas configurações de relações. Então, vamos buscar uma prática médica um pouco menos dura, né? Um pouco mais suave, um pouco mais compreensiva, mais honesta. Por que não falar das nossas dificuldades, daquilo que nos impacta, do que nos comove? E aí eu ponho essa clássica figura aí da bailarina, uma figura da internet, e acho que amplamente usada já, meio lugar comum, mas eu acho muito feliz para a gente, porque assim, todos nós estamos ali sorrindo, de cabelinho preso, maquiagem suave, unhazinha cortada, jaleco alinhado, aquele sorriso de propaganda no rosto, né? Aquela coisa assim polida, mas cada um sabe de si, né? Sabe dos calos, dos machucados, dos tropeços, dos hematomas, né? Sendo um pouco bailarina a nosso modo, né? Porque a bailarina é o que há de mais fluido, enlevado, poético, né? Leve, mas no final das contas, para ela conseguir aquele resultado, olha o tanto de sofrimento, né? Será que precisa ser tanto assim? Será que a gente precisa estar se submetendo dessa forma? E aí, quais são os sinais? Eu acho importante a gente chamar a atenção dos sinais, porque falando lá nas pessoas simpáticas e compassivas, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode se aproximar de um colega que está com dificuldade, que você está percebendo que ele não está bem, que não está trabalhando bacana. Não para apontar falha, mas para dizer o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar? Ou eu também tomei assim, igual a você, de repente, se a gente juntar os nossos cansaços, fica menos difícil para mim e para você, né? E sem vestir essa coisa de super-homem, de heróis que vestem jaleco, né? Essas coisas todas que ficam muito no imaginário popular, mas que não são exatamente realidade. São sinais. Uma negatividade constante, né? Uma sensação de que nada vai dar certo. Muito cansaço físico e mental, sem parar, não é aquela coisa assim que você descansa, mas não consegue ter sossego, né? Não consegue se refazer. Uma dificuldade para se concentrar nas tarefas diárias. Coisas que até então eram muito comuns, e aí elas passam a ser bem difíceis de serem executadas. Você fica sem vontade de fazer atividade social, de estar com outras pessoas, né? Acabou o plantão, o colega chamou para
comer uma pizza, para ir num sambinha, para o pessoal novo, para dar um pulinho na prefeitura, e você não quer, você só quer ir direto para casa, tomar banho e deitar, ver Netflix, maratonar a série, né? Colocar constantemente a necessidade e vontade dos outros à frente das próprias. Então, você está sempre dizendo sim para os colegas, ou para os pacientes, ou para as burocracias, e esquecendo de si. Falta de energia para manter hábitos saudáveis, para fazer exercício físico, para pegar uma praia, tomar sol, estar com amigos, um retraimento social cada vez maior, alterações repentinas de humor, principalmente na esfera da agressividade e da irritação, sentimentos de insatisfação sobre aquilo que faz, né? Aquela coisa, para que eu escolhi isso? Devia ter sido outra coisa, por que eu não fiz direito? O que eu estou fazendo aqui? E alterações de humor e de memória, tá? Então, são sinais. Aqui é o corredor do HU, porque me lembrou o túnel da menina da residência, e também é um espaço muito significativo, que é a nossa rota de escape, é por onde a gente transita o tempo todo, né? Eu passo por esse corredor aí infinitas vezes, então eu trago ele assim para mostrar essa coisa do nosso fluxo, né? Do nosso túnel. Aqui é um trabalho dos alunos, do que é alunos de terceiro ano. O que é para eles ser estudante de medicina? E vocês vão ver que vão ser elencadas coisas muito positivas e outras nem tanto. Então, vai assim: perseverança, luta sem fim, insônia, responsabilidade, aptidão, prova de clínica, amor, aprendizagem, plantão, cobrança, resumo, café, esperança, resiliência, atraso, comorbidade, adoecimento, Rivotril, curtição, festa, desafio, sofrência, perseverança. Então, vocês vejam que tem. Olha como é que é o nosso universo de pessoas que vão trabalhar com a saúde. Olha quanta coisa de adoecimento tem nisso aí. Tem insônia, tem sofrência, tem cobrança, tem Rivotril, comorbidade, mas tem também, né, esperança, perseverança, resiliência. Então, de certa forma, algumas ferramentas que a gente tem para combater essa questão do burnout estão também dentro de nós, né? Estão também presentes na nossa prática. Difícil talvez seja a gente encontrá-las, né? Essa daí não é a Samara, vocês não vão ser assombrados, é uma estudante de medicina. Isso também foi na época das grandes reformas no HU, isso era no 10º andar, estava fazendo reforma, e a gente foi para lá tirar foto. E é um pouco isso, como é que o estudante se sente assim, meio perdido, para onde eu vou? Uma hora eu estou na luz, outra hora eu estou na escuridão, uma hora eu estou num lugar mais claro e arrumado, outra hora eu estou num lugar bagunçado e sujo, e escuro e feio. Né? Como é que é isso? Onde que eu me posiciono? E é um pouco isso que a gente fica tempo todo se revezando entre claro e escuro, sofrimento e alegria, satisfação e desvalia, né? É uma gangorra o tempo todo. Então, agora vamos começar com os depoimentos e ver o que as pessoas trazem a respeito das suas experiências com sensações de burnout ou
ou proximidade desse sentimento de que, pô, estou me esvaindo aqui. Então, um colega diz assim: acho que isso é uma coisa super frequente, que fica embaixo do tapete. A medicina é um troço engraçado. Começa devagarzinho, adentrando em cada célula do nosso organismo, mas bem devagarzinho mesmo. Delimita seus músculos, toca os órgãos, percorre artérias, bate conforme o coração. Quando a gente percebe, já está por todo o corpo. E os nossos passos vão ávidos à procura de outros corpos, para examinar, tocar, sentir. Começa tão devagar, mas, de repente, já falamos palavras complicadas como coledocolitíase, pterilóquia e, pasme, idarucizumab. Tantas palavras em tão pouco tempo que não temos nem mesmo tempo para todas elas. O paciente Lotte-Beg é sigla e eleito também. Não se iluda. Nós somos responsáveis pelo leito. Minha responsabilidade é checar os leitos 4 e 5. A medicina que vinha lentamente crescendo nesses anos todos, agora parece estar estampada, materializada, entravada em um leito de metal. E foi assim que eu cheguei na enfermaria de cardiologia, leito 4 e 5. Leitos esses que já foram tantas coisas. Uma penca de insuficiências cardíacas, uns 2 casos de fibrilação atrial. Seu Cícero vai ter alta? Quem? Que leito que é? É o leito 5. Então, vocês vejam que o que ele está falando aqui? De uma certa despersonalização da medicina. Então, aquele jovem médico que entra todo comprometido, todo aberto, querendo conhecer as pessoas com uma certa profundidade, ou seu Cícero. Para que time o seu Cícero torce? Quantos filhos ele tem? Ele é casado? Ele é solteiro? Já casou quantas vezes? Né? Ele gosta de quê? Essa pessoa, aos poucos, vai se desinteressando das coisas que nos conectam com as pessoas. E isso vai fazendo com que o trabalho vá ficando cada vez mais robotizado, cada vez mais esvaziado, e vai trazendo um sentimento de o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? E isso vai maltratando a gente. Aí que é uma brincadeira com o Calvin, né, que ele fala, vai queixar com a mãe dele, mas ele fala todo fofinho. E aí ele diz assim: quando suas queixas são bonitinhas, você não conquista muita solidariedade. Então, aqui é para lembrar o seguinte: não é exatamente para você berrar que está se sentindo mal com o trabalho, mas é para sinalizar, para não ficar calado. Porque quem cala, né, já dizia o grande filósofo Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, assim, se a pessoa não fala, se ela não se expõe, se ela não diz que minimamente está impactada com aquela situação de trabalho, aquilo vai passar em branco, porque também cada um está muito mergulhado na sua rotina, nas suas tarefas, nas suas necessidades. Então, a gente também tem que ter essa compreensão. Vamos lá, mais um. Quem nunca? A medicina exige do médico muito conhecimento, experiência, empatia, sensibilidade, perspicácia. Atributos que demandam dedicação e persistência, pois não são incorporados instantaneamente. A gente passa o dia ouvindo e tentando resolver problemas de outras pessoas. Esse é o nosso trabalho. Os problemas de pacientes que atendemos invadem nossas mentes e lá se instalam à procura de solução, de alívio.
Isso cansa. Ter aquela sensação de que você precisa sempre ter uma solução para tudo, misturada com o medo de errar, de fazer mal, mesmo sem querer, por ignorância. Mas o que esgota mesmo é ver que o nível de humanidade que nos é exigido jamais se equipara, chega nem perto do nível de humanidade com que somos tratados. Então, é essa coisa do trabalho que vai exaurindo o profissional. E lembrar que, assim, no HU especificamente, por ser um hospital universitário, um hospital quaternário, os casos são extremamente graves. E não são graves só do ponto de vista médico, do ponto de vista biológico, físico, né? Da coisa de você concatenar sinais e sintomas e organizar um tratamento. É grave do ponto de vista social, tem muito abandono, tem muita dificuldade de toda a ordem, e isso o profissional de saúde está sendo bombardeado também com essa realidade que é muito dura e, por vezes, muito distante da realidade daquele profissional. Isso também é um impacto, também é uma vivência de dificuldade. Esse depoimento vai falar um pouco sobre isso. Lina, confesso que vejo muitos artigos sobre burnout, profissionais da saúde, mas, mas sempre leio perdão, mas nem sempre leio o comentário completamente. Percebo que fala-se muito sobre carga horária, ambientes estressantes, dificuldades de relacionamento entre profissionais. Mas aqui está uma dúvida minha. O quanto se fala sobre o conteúdo do trabalho médico? À exceção de algumas especialidades, o trabalho médico em saúde é, por si só, muito estressante. Ninguém vai ao médico porque está bem, ninguém vai ao médico com soluções, ninguém vai ao médico compartilhar boas sensações. Em geral, os pacientes estão com problemas, sentem dores, medo, ansiedade, carregam diagnósticos, prognósticos, expectativas. Atualmente, na minha semana de trabalho, um dos períodos mais sobrecarregados são os turnos de consultório. A cada paciente que entra no meu consultório, entra também uma carga negativa, que espera sair dali positivo. Veja bem, amo de verdade meus pacientes. A maior gratidão que sinto é vê-los solucionando suas questões de saúde, sentindo-se melhor. Transformar essa carga negativa em positiva é exatamente o trabalho que escolhi fazer, mas é duro. Então, um pouco entender que a natureza desse trabalho é árdua. Não vou dizer que não é, que a gente não tem muita gratificação, muita coisa legal que acontece, mas é dentro de um cenário de aridez. Oi, Lina. Na minha vasta experiência de 3 meses como médico atuando em pronto-socorro, percebo que o que mais me frustra, me angustia e me cansa ao final de um dia de trabalho é a tal cobrança constante e inconsciente de que o médico sempre tem que ter resposta. Resposta para os pacientes, para os seus pares, para os demais profissionais da equipe de saúde, etc. Eu tenho respostas na menor parte das vezes. Não porque eu tenha pouco conhecimento em medicina, mas porque a medicina, ela própria, tem poucas respostas. E não nos ensinam isso. E isso que esse rapaz está trazendo é uma grande verdade, assim. A gente é ensinado a estar sempre
muito eficaz, muito competente, resolvendo tudo, e nem sempre. Então, no meu entendimento, não há nada demais você ser honesto e dizer: eu não sei, me dá um tempinho, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou perguntar a outras pessoas a respeito dessa situação para te trazer um atendimento melhor. Ou, se é numa situação de emergência, a gente não está sozinho, pedir ajuda a um colega mais experiente, pedir um aconselhamento, um apoio técnico, às vezes, né, para um procedimento, alguma coisa que a gente não domine. Tem nada de mais nisso, mas a gente se cobra e acha que tem, né, e acha que deveria estar sempre ali perfeito. Outro depoimento. Uma coisa que me incomoda muito e traz frustração é saber que a gente faz parte de um sistema. Depende dele, nem sempre ele funciona, mas a culpa recai sobre nós. Seja o SUS ou o ambiente privado, o médico é a ponta de um processo que inclui diversos profissionais. Mas se algo dá errado, somos nós que conversamos com o paciente. E é fato isso, e é fato. Mas é outra coisa que a gente também precisa aprender, que a raiva ou a agressividade que as pessoas dirigem a nós não é para nós, a pessoa Lina Rosa, é para uma representação de Lina Rosa. Então, eu tenho que ter esse entendimento também, que aquela raiva, aquela agressividade do paciente é para um rol de coisas. A criatura pegou trânsito, chegou no hospital com calor, um hospital que tem pouca informação, pediu informação, as pessoas não sabiam dizer direito, finalmente chega na tua sala, não é bem recebido, enfim, são tantas coisas que acontecem até o paciente estar com o médico, né? Que a gente tem que entender um pouco também o mau humor, a raiva, a irritação e conseguir desmontar isso com serenidade. Falando é fácil, parece fácil, mas não é. É um pouco isso aí, ó. É essa confusão. Isso é outra foto lá do sexto andar, mostrando essa barafunda, essa confusão que a gente acaba vivendo, né? Tem coisas aí provavelmente aproveitáveis, mas estão armazenadas de uma tal maneira que você, no final das contas, não aproveita nada, está tudo desorganizado, bagunçado, né? Sentimentos fora do lugar. A carga horária extenuante, a falta de espaço para o descarrego emocional. Ninguém foi treinado adequadamente para lidar com a torrente de emoções que passam pelo consultório em um dia. A falta de respostas, certezas e a nossa inabilidade em lidar com a incerteza. Igualmente, fomos treinados com a ideia de que sempre haverá uma resposta certa. A dificuldade em participar, manejar uma equipe de trabalho, a transição brusca do papel de estudante para médico, saber lidar com a pressão assistencial, demanda populacional, manejar uma fila de atendimento, por exemplo, controlar o tempo, para mim, são alguns dos principais estressores para nós, jovens médicos, né? Olha só, a falta de espaço para o descarrego emocional. Vocês vejam que vocês estão ofertando um espaço para que as pessoas pudessem, até depois dessa minha fala, ter um espaço de diálogo, de conversa,
que podiam circular uma série de demandas ou de dúvidas, né? Mas, no entanto, nós estamos aqui, nós três, gravando essa palestra, quando podia ter sido melhor aproveitada, né? Então, a necessidade existe, mas até onde os profissionais não se permitem aproveitar as oportunidades que surgem, né? A minha disciplina mesmo, a psicologia médica, é uma disciplina que boa parte dos alunos não considera tão importante assim, não valoriza tanto assim. Muitas vezes vai valorizar lá na frente, no internato, às vezes na residência, mas no momento que está vivenciando, não valoriza como deveria. Por quê? Porque o que é valorizado na medicina acaba sendo as disciplinas mais conteudistas, as disciplinas mais duras, vamos dizer assim. Tudo que flerta com as humanidades acaba sendo dispensado, acaba sendo jogado um pouco para lá, né? E é muito necessário para a nossa prática. Mais um depoimento. Oi, Lina, fiquei com vergonha de postar em aberto. Meu relato pessoal vai por aqui. Bem, não tive um diagnóstico formal de burnout, mas hoje olho para trás e vejo que se não foi, foi quase. Me formei em 2012, com 24 anos, muitos sonhos, sem experiência, medo de atuar. Fui fazer anestesia. Bem, sofri muito. Chorava todos os dias, à noite, antes de dormir, porque dia seguinte seria aquela cobrança, humilhação de sempre. Eu era uma boa residente, mas me cobrava e cobravam de mim mais do que eu estava disposta a dar. Não queria abrir mão da minha vida do jeito que pediam para eu ser médica. Dentre esses e outros motivos, desisti da concorrida residência em anestesiologia com 1 ano e 2 meses. Parti para a clínica médica sem saber ao certo o que faria depois. Foi muito difícil. Acho que a pior parte é a residência, em que me sinto atropelada todos os dias, por plantões, sessões, pressão pela rotina com os pacientes. Sofro diariamente. Me sinto menos Helena. Não sei mais o que gosto de verdade. Acho que sofro de despersonalização. Virei a residente. Esqueci de ser eu mesma. Sou uma máquina de diagnósticos, procedimentos, plantões, rodízios. Lembro de quem sou nas férias. Enfim, hoje faço nefrologia, gosto muito do que faço, não sei o que faria se não nela. Mas realmente, por vezes, me sinto atropelada por informações, plantões e escalas. A faculdade, por incrível que pareça, eu levei mais de boa. A residência é pior. Espero que melhore quando ela acabar. Se não, não sei. Não era isso que imaginei para a minha vida. Acho que burnout é muito comum entre os residentes em geral, principalmente os de especialidade cirúrgica. Aqui o nome Helena é uma brincadeira com as Helenas do Manuel Carlos. O nome da menina não é Helena, não. É só para licença poética. Mas vocês vejam assim que ela se sentiu sem identidade, né? A identidade dela era a identidade profissional, ela é médica agindo, fazendo, né? Resolvendo, enfim, dando conta das atividades todas e ela sem se sentir satisfeita. Bom, aqui são algumas estratégias que a gente pode usar, né? Nos aproximando mais das humanidades para diminuir essa sensação de mal-estar. Então,
são alguns projetos que eu participei junto com os alunos, projetos que eu participei junto. A ideia foi totalmente dos alunos e implementação deles também, eu só embarquei na onda da rapaziada. Então, esse aqui primeiro, que vocês estão vendo, foi no Natal. Os alunos já tinham um projeto que se chamava Medicação. Então, era um pessoal que tinha talento musical, e aí tocavam violão, flauta, sax, instrumento de percussão, e percorriam as enfermarias, convidando os pacientes a pedir um repertório para eles. E aí, dependendo do que os pacientes pediam, eles improvisavam um sarauzinho, né? E isso foi muito divertido e muito gratificante para todo mundo que se envolveu nesse projeto. Esse aqui foi o Hospital do Ursinho, que também foi uma intervenção numa escola municipal, e foi muito também bacana, muito significativo. Esse aqui foi um projeto chamado Sem Nome para Fazer Rir. Aqui tem estudantes de medicina, tem de arte cênica, tem de engenharia, tem de comunicação, e nós nos reunimos para fazer teatro. A gente fazia a cada 6 meses uma montagem de uma peça teatral para os alunos do terceiro ano. A gente apresentava fechava o semestre de psicologia médica com essa apresentação de teatro. Essa apresentação aqui foi um dia das crianças, uma semana das crianças. Nós fizemos lá no IPPMG, cada um era um personagem, e nós íamos pelas enfermarias fantasiados, e aí as crianças montavam histórias, como se nós fôssemos bonecos, assim. Então, foi muito legal, esse grupo funcionou com várias configurações, esse projeto, por uns bons 3 anos, assim. Bom, vamos lá. E como é que a gente dá jeito, ou tenta dar jeito nessa confuseira? Bom, a receitinha aqui parece muito fácil. Então, a primeiríssima coisa seria uma capacidade de manejo do tempo. Como é que você faz o manejo do tempo? Respondendo essas 3 perguntinhas aqui. Isso precisa ser feito? Digamos que sim. Precisa ser feito agora? Precisa ser feito por mim? Então, são as 3 perguntas que você tem que responder para ir organizando o seu tempo. Depois, saber dizer não apropriadamente, né? E entender que não é não e que você não precisa se culpar, nem ficar explicando por que você não pode, por exemplo, dar plantão no sábado à noite, né? Então, assim, não quero dar plantão no sábado à noite, não posso, não tenho essa disponibilidade. Para o colega, por exemplo, né? Estou falando uma coisa de escala. Treinamento de mindfulness, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, de fato tem efeito, vale a pena a pessoa dedicar um tempo. Reservar um tempo para estar com a sua família, né? Um tempo de qualidade. Pensar em algum tipo de trabalho social que te traga valores, gratificação pessoal.
né? E, principalmente, fazer uma conta de quais são os seus valores, vamos dizer assim, seus pilares, quais são os seus valores fundamentais, né? O que está sendo muito importante para você nesse momento de vida. Esse aqui é muito bom. Acho que alguns residentes vão se identificar. Então, tive burnout trabalhando na rede privada. Ganhava bem, podia comprar o que queria no shopping, carro e celular novo. E qualquer coisa era só dar um plantãozinho a mais, como os amigos falavam, e eu também. Até que ia chegando a hora de ir para o plantão e ficava sofrendo por antecedente. Passando mal, chorando, tinha crise de enxaqueca e tudo que pudesse me afastar. Foi aí que vi que isso não era normal. E conversando com amigos, vi que alguns também tinham passado por isso. Bem, com o tempo, vamos reconhecendo nossos limites e parando de nos comparar com os colegas. Afinal, não é porque um faz 36, 48 horas e se vangloria que eu também tenho que achar que isso é um super reconhecimento. Gostei muito mais quando coloquei o pé no freio, fiquei mais pobre, fiz escolhas mais conscientes e não por impulso, para me recompensar por estar exausta e frustrada. E tive tempo para estar com meus amigos, família, só comigo, sem fazer nada, que é o melhor. Hoje eu faço escolhas e opto por me amar mais e me respeitar. Então, é a tal da conta do slide anterior, do que é valor de fato para você. O que eu vou investir do meu tempo, né? O que esse cansaço vai me trazer de interessante ou não. Então, é essa contabilidade que a gente vai estar fazendo a vida inteira. Aí, aqui é mais daquele projeto no Natal. Vamos lá. Sou eu que vejo os olhos se encherem de lágrimas e as primeiras rolarem. As primeiras lágrimas são minhas. As reações mais primitivas e espontâneas são comigo. A raiva, a revolta, o desabamento, a incredulidade, o medo, a angústia. Essa primeira onda vem sobre mim. E ninguém é culpado por isso. Somos gente, né? Esse tipo de coisa não acontece com árvore. Por isso, diga aos seus alunos, à exceção de algumas especialidades, a maioria, mesmo que trabalhe 40 horas por semana, com condições dignas, equipe nota 1000, com a melhor estrutura, ser médico é per se dolorido. Diga aos seus alunos que em breve eles irão contar para uma família que seu ente querido morreu. E diga ainda que os seus colegas, engenheiros, advogados, analistas e etc., nunca farão ideia do que é isso. Mas isso não faz de nós médicos condenados. Precisamos é falar sobre as intempéries da profissão, nos fortalecermos, cuidarmos uns dos outros, manter canais e diálogos abertos, porque esse trabalho precisa ser feito. Preferencialmente com entrega e compaixão, mas sem custar a saúde dos profissionais. Então, assim, isso já é praticamente o último slide, e eu acho que depoimentos todos são muito valiosos, mas esse eu acho que vai muito agudamente no que eu gostaria de deixar para os residentes, né, como uma dica ou uma conversa, né? Vamos nos abrir uns com os outros, vamos falar das nossas, das coisas que estão nos machucando, para dividir um pouco as coisas que pesam, né? Porque você carregar 10 quilos sozinho é uma coisa.
com uma outra pessoa é outra, né? Então, a gente pode fazer essa divisão de trabalho e divisão de cansaços mesmo, porque vai ter um momento que eu vou estar muito cansada, meu amigo não vai estar, e vice-versa. E assim a gente vai se ajudando e vai colaborando uns com os outros. Eu acho que a gente termina assim, com essa imagem também da varanda do HU, né, com o céu azul, um sol bonito, esse verde bacana aqui do estacionamento. Também para lembrar assim, que o HU é esse contraste, né, um hospitalzão enorme, labiríntico, gigantesco, né? Mas com muitas possibilidades de tristezas, alegrias, sucessos, enfim, progresso, muita coisa boa acontece no nosso gigante, né? Então é isso, gente. Acho que o recado, para começar, está dado. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Obrigada pela troca. Muito obrigada. Por nada, estou à disposição. Agora é só sair aqui, né? A gente vai encerrar aqui. A gente agradece muito a conversa. Muito obrigada. Tá bom, Boa beijinho. noite, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.